Alô, irmãos e irmãs, irmão Osani, né? Pai seja com todos nós, mais uma vez. E graças a Deus, né? E vamos falar sobre a mentira, né? Falar sobre a mentira e a verdade ao mesmo tempo, né? Porque como nós entendemos, a mentira é o contrário da verdade, né? O que for contrário à verdade é mentira, não é isso? Então vamos lá ver aqui, né? Vamos aqui para a 1 de João, ó. Primeira Epístola de João, no capítulo 3, 8, está escrito assim, ó. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então tá aí, né? A confirmação, né? É João confirmando, né? Tudo aquilo que a gente já leu aí para trás, né? Inclusive o próprio João, né? Que escreveu aí, em outros capítulos aí que a gente viu, das suas epístolas, né? Então quem comete o pecado é do diabo. O pecado é a mentira, né? O pecado é a mentira personificada, né? Materializada, digamos assim, né? Porque o pecado já é o que? A transgressão à lei, né? Transgressão à verdade, né? Ao mandamento. Já é material, né? Então quando eu peco, eu estou negando a verdade e estou na mentira, estou na treva, né? Então ele está dizendo aqui que quem comete o pecado é do diabo. Por que é do diabo? Porque o diabo peca desde o princípio, né? Desde o princípio do pecado, né? O pecado ele começou com o diabo, né? O mal começou com ele. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Então o Senhor Jesus foi manifestado para quê? Para desfazer as obras do diabo. Porque pela desobediência dele, né? Pela rebelião dele lá na Nova Jerusalém, não é isso? Ele se utilizou, digamos assim, da sua liberdade, né? Porque o nosso Deus é um Deus de liberdade, né? Ele criou as suas criaturas livres, de livre-arbítrio, para se decidirem, né? Segundo a sua consciência. Aí o que o diabo fez? Ele destruiu, né, esse livre-arbítrio lá no céu, né? Ele transgrediu, né, esse livre-arbítrio e aí ele ficou sob o domínio do mal, ficou sobre, né, o cativeiro, digamos assim, do mal e do pecado. E aí ele, não satisfeito, né, veio aqui na terra, né, contaminar os homens, né? Não é isso? Pois é. Então nós vamos ver aqui no Timóteo, 1 Timóteo o quê, hein? 6, né? 1 Timóteo 6:3. 6:3, 4, 5, né? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3, 4 e 5, né? Se alguém ensina alguma outra doutrina, se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Então, irmãos, olha aí o ensino que o apóstolo Paulo está dando a Timóteo, né? Certo? Não só a Timóteo, como a toda a igreja, né? Que ele está dizendo o quê?
que quem ensinar na igreja não ensine outra doutrina, né? Certo? Ou que não se conforma com as santas palavras do Senhor Jesus. Então, aquilo que não se conforma, aquilo que não, né, não está de acordo com as palavras do Senhor Jesus e com a doutrina que é segundo a piedade, ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Aquele que ensinar qualquer coisa que contraria o que o Senhor Jesus ensinou e o que os apóstolos ensinaram, é isso que ele está dizendo, né? Certo? Quem faz isso é o quê? É um soberbo, nada sabe, né? Não entendeu nada, né? Não sabe, não entendeu. Ele está delirando, ó. Delira acerca de questões e contendas de palavras. Então ele está delirando, né? E aí desse delírio aí de contendas e de palavras, não sei o quê, é o que nasce essas coisas aí. Nasce o quê? A inveja, né? Nasce a porfia, né? A disputa, né? Blasfêmia, né? Ruins suspeitas, né? Então é isso. Quando a gente vê alguém ensinando coisas contrárias ao que os apóstolos ensinaram, a primeira coisa que a gente pensa é ruim suspeita sobre essa pessoa. E começa a levantar suspeita sobre a vida da pessoa, né? E aí ele fala nas contendas, né? Isso aí são contendas de homens corruptos de entendimento, né? Corrupção de entendimento é o que? É mentira, né? E privados da verdade. Claro, quem vive na mentira está privado da verdade. Foi isso que nós vimos lá em Tessalonicenses. Que o Altíssimo privou, né, essas pessoas de conhecerem a verdade. Embora elas falem no seu nome e no nome do seu Filho Jesus Cristo. Não é isso? Bom, aí vamos lá para 2 Timóteo, né? 2 Timóteo é o capítulo 4, versículo 1 a 5. O que está escrito aqui? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora do tempo, redarguas, ou redarguas, sei lá, redarguas, né? Repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sobe em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Né, irmãos? Então ele está dizendo que isso está fazendo uma profecia, inclusive, né? Ele está ensinando e fazendo uma profecia, o apóstolo Paulo, né? Está dizendo que para ele, ó, você prega a palavra que eu ensinei, a doutrina que eu ensinei. Não fuja disso, certo? E preste atenção, porque virá um tempo em que as pessoas não sofrerão a sã doutrina, ou seja, eles não querem ouvir a sã doutrina. Ninguém quer ouvir a sã doutrina. Quem quer ouvir? Né? A gente vai falar sobre a igreja, para as pessoas, elas simplesmente não dão ouvidos. Isso é que quer dizer, não sofrerão a sã doutrina é o quê? Ele não dá ouvido, ele não quer saber, certo? O que eles vão fazer então? Eles vão amontoar para si doutores conforme as suas concupiscências, ou seja, vão inventar pessoas que ensinem a eles o que eles querem ouvir, né? Que é o quê? Mentira. Eles querem ouvir a mentira, aí eles vão arrumar os cabas, né? Os doutores, digamos assim, que vão ensinar a eles o que eles querem ouvir, né?
aquilo que não fere o ouvido deles, aquilo que não fere o seu entendimento. Porque nós sabemos que a palavra ela é uma espada, né? Ela nos fere, né? Ela abre as nossas feridas, não é isso? E cura, né? Se nós nos submetermos a ela, ela nos cura das feridas. Então é isso que ele está querendo dizer aqui, ó. E desviarão os ouvidos da verdade, claro. Né? Os caras estão levantando pessoas para ensinar a eles o quê? A mentira, né? Porque eles querem desviar os ouvidos da verdade, e essa mentira são fábulas, mitos, fábulas, mentiras, né? Vão inventar um monte de coisa aí, né? Certo? Conforme a gente vê aí, né, no nome do Senhor Jesus. São fábulas e mais fábulas. Mas o que nós devemos ser na igreja? Sóbrios, né? Sóbrios em tudo. O sóbrio significa que nós não estejamos bêbados, né? Não é bêbado de bebida alcoólica, bêbado, né? De o quê? De ensinos confusos, né? Então, o ensino confuso é aquele que está contra a sã doutrina, contra a palavra da verdade, né? Então, nós vamos ter aflições, né? Claro, né? Temos, né? Garantindo aí a nossa sobriedade. Amém? Vamos parar por aqui hoje, né? Amém para todos nós, graças e paz para todos nós, os irmãos e as irmãs. Até amanhã, se Deus quiser. Amém.